E aí, galera, vamos falar um pouquinho acerca da semiologia psiquiátrica a partir daquilo que o livro do Dal Galahundo apresenta no seu capítulo 1º, intitulado Introdução Geral à Semiologia Psiquiátrica, tá certo? Então, Dal Galahundo fala sobre um conceito de semiologia. Ele vai dizer que a semiologia é a ciência dos signos. Lembremos que quando eu falo de signo, o signo ele transcende a esfera linguística, né? Então, não somente aquilo que a pessoa fala, não somente aquilo que é escrito é entendido como signo, tá bom? E ele fala então que a semiologia essa ciência dos signos. E para a psicopatologia, a semiologia é o estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais, tá certo? Então, especificamente para a psicopatologia, a semiologia é o estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais, tá certo? Ele vai então apresentar, né, segundo alguns autores, ele vai apresentar no seu texto que a semiologia apresenta campos distintos. Ele vai falar então da semântica, da sintaxe e da pragmática. O que é a semântica? A semântica é essa relação que existe entre o signo e o objeto. A sintaxe é essa relação que existe entre um signo e outro. E a pragmática é essa relação que existe entre o signo e o seu usuário. De forma bem simples, né? Com relação a exemplos, por exemplo, nós temos ali o sinal vermelho de um semáforo, né? Então, a relação entre vermelho e o ato de parar, né? E o ato de parar é uma relação que é estudada pela semântica, tá certo? A relação dos vários signos, por exemplo, na escrita, num texto, na língua portuguesa, os vários signos presentes em um texto e a relação entre eles, a relação entre o sujeito, predicado, verbo, isso e aquilo outro, essa relação é estudada, é objeto de estudo da sintaxe. E a pragmática é essa relação entre o signo e o usuário. Por exemplo, o sinal vermelho, quando eu enxergo o sinal vermelho, eu que tenho carteira de motorista, já vou saber que aquele sinal significa que eu devo parar, né? Que eu devo parar. Então essa relação entre o signo e o usuário é campo da pragmática, certo? Ele então vai dividir também a semiologia em semiotécnica e semiogênese, dizendo que a semiotécnica são as técnicas e procedimentos específicos de observação de sinais e sintomas. O nome já está dizendo técnica, né? Semiotécnica. Então são as técnicas de observação daqueles sinais e sintomas, tá certo? A semiogênese, também o nome já está dizendo gênese, origem, é o campo da investigação das origens, mecanismos de produção, significado dos sinais e sintomas. Então aí essa divisão que ele faz na semiologia entre semiotécnica e semiogênese, tá certo? Então a semiologia é o estudo dos signos. Beleza, mas o que é o signo? O signo é um sinal especial sempre provido de significação. Ele vai dizer que para a psicopatologia, os signos mais importantes são os sinais comportamentais e os sintomas, né? Qual é a diferença entre sinal comportamental e sintoma? Os sinais comportamentais, eles são observáveis, né? Eles são objetivos, melhor dizendo, eles são objetivos. E os sintomas, eles são subjetivos. Por exemplo, na minha clínica, o meu cliente chega na minha clínica alvoroçado, chega feliz, ou chega triste, chega impaciente, chega obeso, ou chega muito magro, chega chorando. Então, todos esses sinais são observados por mim, né? São observados por mim. Então, ali eu tenho sinais comportamentais. Sintomas, eles são subjetivos. O meu cliente chega na minha clínica dizendo, olha, eu estou sentindo um aperto no peito, né? Então, aí, isso é sintoma, né? Porque ele é subjetivo, eu não estou vendo o peito dele apertado, né? É um relato que ele me traz, né? É um sintoma que ele me traz, né? É uma sensação, né? É uma vivência que é subjetiva àquele indivíduo, tá bom? Ele vai dizer ainda que os signos eles são constituídos
né, de significante e significado, sendo significante o suporte material, né, e o significado aquilo que é designado. Por exemplo, sinal vermelho significa pare, né? Sinal vermelho simboliza amor, né? O que é o vermelho? O vermelho é o significante. Amor ou pare é o significado atribuído àquele signo, né? Aquele significante vermelho, né? Cor vermelha, tá bom? Os signos ele vai dizer que são divididos em 3 tipos: ícone, indicador e símbolo. A diferença de um para outro está na relação entre significante e significado. O ícone ele traz uma relação direta entre significante e significado. Por exemplo, uma foto. Eu vejo a foto de uma pessoa querida, eu não vou imaginar qualquer outra pessoa, né? Eu vou imaginar aquele indivíduo que está com a sua imagem representada ali naquela foto. É um ícone, aquela foto é um ícone. Por quê? Porque me remete diretamente àquela pessoa. O significante me remete diretamente ao significado. O indicador ele traz uma relação indireta, né, do significante com o significado. Por exemplo, eu digo que eu estou com dor de cabeça. Dor de cabeça indica uma disfunção orgânica. Essa disfunção orgânica não está obrigatoriamente na cabeça. Por exemplo, muita gente tem fome, né, e sente dor de cabeça. Uma infecção intestinal pode gerar febre e dor de cabeça, né? Embora a dor seja na cabeça, mas não significa dizer que a disfunção está na cabeça. A relação ela é indireta entre o significante, dor de cabeça, e o significado, disfunção intestinal, tá certo? O símbolo ele traz uma relação puramente convencional. Por exemplo, a palavra casa. Quando eu leio a palavra casa, eu já me remeto a uma estrutura de teto, paredes, né? Habitação nos seus padrões convencionais, né? Então, não existe nada, não existe uma relação direta entre a palavra casa e a estrutura casa, mas se convencionou, né, socialmente, linguisticamente, se convencionou que aquela palavra significa, né, traz aquele símbolo, né, da casa. Por exemplo, quando você... É isso, né? A palavra casa talvez seja mais fácil da gente compreender, tá bom? Ele vai dizer ainda que os sintomas, eles podem ser ao mesmo tempo indicador e símbolo, né? Bem, o cliente chega no meu consultório sentindo uma dor no peito, um aperto no peito. Isso é um indicador de que alguma coisa está errada com aquele meu cliente. Ao tempo em que ele expressa eu estou com dor no peito, eu estou com aperto no peito, esse ato de expressar já faz com que aquele sintoma se transforme também em um símbolo, tá bom? E ele encerra apresentando para nós os conceitos de síndrome e entidades nosológicas, doenças ou transtornos específicos. Ele diz que a síndrome é um agrupamento relativamente constante e estável de determinados sinais e sintomas, né? Não se trata ainda de uma definição e identificação de causas específicas, né, de um curso e evolução relativamente homogêneos e de uma estrutura básica de processos psicológicos. Isso é a síndrome. Então a síndrome é um agrupamento, né, relativamente constante e estável de alguns sintomas e alguns sinais. Então quando eu falo de uma síndrome, eu não falo simplesmente de um sintoma ou de um sinal, eu falo de um agrupamento. Síndrome de Down. Então eu tenho ali um agrupamento de sinais, um agrupamento de sintomas. As entidades nosológicas, pelo contrário, são os fenômenos mórbidos nos quais pode-se identificar certas causas ou fatores causais, curso relativamente homogêneo, certos padrões evolutivos e estados terminais. Então, existe uma certa constância, né, nas causas, no curso daquela doença, né, naqueles padrões evolutivos daquela doença e nos estados terminais típicos, né? Os estados terminais são típicos para aquela doença. Então aí existe uma diferença entre entidades nosológicas e as síndromes. Tá bom, galera? Um abraço.